Rubens Silva. Muito bom dia, Petrolina. Pessoal, eu quero começar essa palestra falando para vocês que eu sou um cara que sou movido a 3 coisas: desafios, fé e gratidão. Então, o Wesley, ele precisava que a gente fizesse um desafio junto com ele, que era lotar o evento aqui no ano passado. E eu queria saber quem é que estava aqui o ano passado no Impactar. Show de bola. A casa estava linda, lotada. E a outra coisa que eu sou movido é a fé. Então, antes de tudo, eu queria agradecer a Deus por estar aqui hoje. Eu venho quebrando ciclos nos meus convívios, na minha família, e estar aqui hoje falando para vocês sobre o meu conhecimento já é uma gratidão enorme. Então, para começar essa palestra lá em cima, eu queria pedir uma salva de palmas para Deus. Deus é bom de verdade. E a última coisa é a gratidão. Eu queria pedir muito obrigado a vocês que estão aqui hoje, no domingo de manhã, poderiam estar descansando, estão aqui comigo hoje para falar sobre algo muito importante. Eu vou falar sobre growth, mas na verdade essa palavra é nova, né? No mercado, não existia, o pessoal não falava sobre growth. E eu vou dar a minha visão sobre o que é growth para vocês. E assim, eu não sou um cara de palco, eu sou um cara de bastidor, sou um cara de mão na massa, sou eu quem faço todas as estratégias, inclusive desse evento aqui e dos outros ecossistemas que eu faço parte. Então eu vou trazer para vocês algo que eu faço no dia a dia, na prática, tá? Então eu vou falar para vocês o que é growth e o que vem antes, durante e depois do tráfego pago. Opa. O growth, ele não é apenas tráfego pago, né? Ele é uma cultura de crescimento baseado em dados. Hoje em dia, se você não mede, se você não tem dados sobre aquilo que você está investindo, você simplesmente está jogando dinheiro fora. E eu vou explicar para vocês, hoje, no pouco tempo que eu tenho aqui, o porquê é tão importante você ter esses dados na palma da mão. Você que investe em tráfego pago, se não tiver esses dados na palma da mão, literalmente você está rasgando o teu dinheiro, ainda mais em 2026. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu queria perguntar aqui para vocês, quem daqui é empresário e investe em tráfego pago? Muita gente. Bom, e antes disso eu queria dizer para vocês que tráfego pago hoje, ele não é mais um diferencial. Ele é uma obrigação. Mas quem anuncia da maneira errada ou anuncia como anunciava antes, está deixando dinheiro na mesa. Isso é fato. Em 2026, o jogo mudou. E isso não é balela, isso não é clichê, isso é realmente uma realidade. Eu gerencio aí algumas contas de anúncios e gerencio alguns R$1.000, milhões de reais em tráfego. E eu tenho percebido isso, que a grande maioria continua anunciando como se anunciasse em 2021, 2022. As coisas mudaram e eu quero mostrar para vocês por que a maioria das empresas não cresce, pelo menos não do jeito certo, né? As empresas, elas tentam crescer de forma desorganizada, só fazendo anúncio. Eu vou colocar o meu anúncio na rua e vai trazer pessoas, a gente vai converter essas pessoas, mas na verdade não é isso, né? O growth, ele não é só o anúncio. O growth é realmente o alinhamento entre o marketing, tráfego pago e o comercial. Antes de eu subir aqui, o Jetson, que é o nosso diretor comercial, ele trouxe uma abordagem muito interessante, que a gente também vem trabalhando lá no nosso ecossistema. Então, ele trouxe a visão perfeita sobre como o alinhamento entre o tráfego e o comercial traz os resultados certos, né? Hoje em dia, a gente sabe que a empresa que mais cresce não é aquela empresa que investe mais. É lógico que se você tem um concorrente que tem um poder de investimento maior, possivelmente ela vai crescer mais. Mas se você tem um poder de investimento menor e fizer as coisas da maneira correta, vocês conseguem crescer também. E isso tudo movido a uma estratégia que eu quero passar para vocês. E eu vou correr um pouco porque eu acho que, na minha opinião, a melhor forma de eu servir vocês hoje aqui, como eu não sou um cara de palco, eu sou um cara de bastidor mesmo, eu quero tirar a dúvida de vocês. Então eu vou abrir para um tempo de perguntas e eu queria muito que vocês interagissem comigo. Mas antes eu vou explicar para vocês porque a empresa que aprende mais rápido cresce mais. E quando eu falo aprende, é aprender quem é a pessoa que você está trazendo para o teu time comercial através do tráfego pago. E isso a gente vai abordar um pouco agora. Vou me apresentar um pouco para vocês. Eu me chamo Rubens Silva, né? Sou estrategista digital há mais de 10 anos.
já tenho mais de 150 contas de anúncios gerenciadas e já faturei mais de 90 milhões através de anúncios. Esse número eu trago para vocês só para a gente ter uma noção mesmo do que foi feito de lá para cá. E assim, como quem estava aqui ontem, o João Kepler falou, né, muitas das vezes as pessoas sobem aqui no palco e falam muito sobre si, sobre os resultados da gente, mas é mais para contextualizar, tá? Eu quero trazer para vocês hoje aqui ferramentas de fato que eu uso no dia a dia para que vocês acelerem o resultado de vocês. Aqui é um pouco dos cases de sucesso que eu tenho, né, em relação a eventos, e não quer dizer que as estratégias que eu vou passar aqui para vocês não consigam aplicar no negócio de vocês, porque vocês vão conseguir, mas esses cases de sucesso, todos foram baseados nas minhas estratégias de tráfego pago. E se vocês podem ver aí, todos os eventos, a maioria está lotada. Mas esse evento em específico, do lado direito, foi um grande desafio, que eu quero trazer para vocês o resultado desse desafio. Esse é um dashboard que a gente analisa todos os dados das nossas campanhas. O Jean Valério, né, que passou aqui ontem, ele é o nosso CEO, então ele chegou para a gente e falou assim, eu tenho um desafio. Eu quero ir para São Paulo, eu quero fazer um evento para 2.500 pessoas, e eu preciso que a gente consiga rodar isso em 45 dias. Falei, cara, 45 dias é complicado. Quanto é que você tem de investimento para a gente poder fazer esse evento e vender 2.500 ingressos? E aí ele me deu o budget de investimento, e a gente foi para a rua para tentar alcançar esse resultado. E hoje em dia o pessoal fala muito sobre funil de venda, né? Mas por que o funil? Se vocês repararem ali, naquela performance do funil, é literalmente isso. Na primeira etapa, a gente tem que aparecer para o máximo de pessoas possível. Não adianta você querer, já de cara, fazer uma campanha de oferta e trazer essas pessoas para você. É como o Gedson falou. Muitas das vezes essas pessoas não têm um nível de consciência suficiente para virar o teu cliente. E aí é aquele velho jogo entre o marketing e o comercial. Ah, estou te gerando leads, mas você não está fechando. Mas por quê? Porque não executa a estratégia da maneira correta. A gente apareceu para quase 20 milhões de pessoas. A gente teve dessas 20 milhões, 224 mil cliques, que desses 224 mil cliques, apenas 1.537 compraram de forma direta. Ou seja, para você conseguir ter um resultado satisfatório, você tem que aparecer para o máximo de pessoas, mas você tem que reter a atenção dessas pessoas. E é por isso que a gente tem ali aquele número de valor de investimento de 340 mil, mas a gente tem um valor de retorno de R$ 1.494.646. Tudo isso através de campanhas de tráfego direto. A pessoa clica no anúncio, vai para o checkout e finaliza. E eu sei que a grande maioria que está aqui hoje, ou vende serviço, ou vende produtos. Então, eu queria dizer que essa estratégia, ela se aplica sim no teu negócio. E eu queria mostrar para vocês um pouco de como eu tenho feito isso. E o que vai acontecer em 2026, porque as coisas vão mudar. E isso é fato, pessoal. Em 2026, tem muita coisa acontecendo. E a gente precisa estar atento para não errar nas estratégias de tráfego pago e queimar o teu tão suado dinheirinho, né? 2026 ele vai ser o ano mais caro para você comprar atenção. Podem ter certeza disso. E eu não estou falando isso para assustar vocês, eu não estou falando isso para desanimar vocês. Eu estou falando para que vocês realmente estejam cientes do quão difícil vai ser ter o mesmo resultado que você tinha o ano passado, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Vai encarecer os anúncios por 3 motivos, né? O primeiro são os impostos. Todo mundo aqui sabe que agora, para quem anuncia, vocês mesmos estão pagando o imposto que antigamente quem pagava era o próprio Meta. Então hoje você já vai abrir mão aí de cerca de 12,5% do teu investimento. Aí você já está tendo a noção de que vai ficar mais caro por esse motivo. Além disso, a gente vai ter as eleições, e não é qualquer eleição, é uma eleição presidencial. Então, você vai estar disputando a atenção com milhares de políticos. E esses caras, quando vêm anunciar, eles não brincam, eles colocam muita grana. Então, vocês vão ter que dividir a atenção do teu público com as eleições. Além disso, a gente vai ter a Copa do Mundo, que é outra enxurrada de grandes marcas anunciando. Hoje em dia, pequena, grande, média empresa anuncia, mas as gigantescas também anunciam. E é com esse pessoal que a gente vai disputar a atenção. E a gente tem que ter a noção de que se a gente não fizer as coisas de maneira correta, não vamos ter resultado.
E isso é fato. Eu queria dizer para vocês que 2026 ele não vai premiar quem paga mais ou quem investe mais em tráfego. Ele vai privilegiar as pessoas que anunciam melhor. E para anunciar melhor, pessoal, a gente tem que ter a cultura de análise, retenção e devolução dos dados que é gerado. Eu vou dar um exemplo prático. Eu invisto em campanhas de mensagens. Gero demanda para o meu time comercial através de campanhas de mensagem. E aí, o Meta Ads, por exemplo, ele performa melhor quando eu devolvo o dado do que aconteceu com aquela mensagem. Por exemplo, eu estou vendo um anúncio do Impactar. Quem é que foi impactado pelo anúncio do Impactar? Só para eu ter a noção. E quem é que comprou o ingresso através dos anúncios? Ou através do time comercial? Pronto. Vocês entraram no meu funil, algumas pessoas clicaram na mensagem, foram até o meu CRM lá, junto com o time comercial do Wesley, e eles devolviam os dados para o CRM. Por exemplo, você clicou no anúncio, começou a falar com o time comercial, fechou a venda. Se o time comercial colocar você numa etapa específica de ingresso vendido, o próprio CRM vai devolver esse dado para o Meta, e aí o Meta vai começar a otimizar as campanhas para o mesmo perfil que você, que clicou, foi até o time comercial e fechou a venda. Então, por isso, é muito importante esse tratamento dos dados. Eu tenho conversado com alguns outros gestores e o pessoal fala muito que antigamente era mais fácil você otimizar as campanhas. Hoje em dia está muito mais difícil justamente por essa tratativa dos dados. Se você não devolver os dados para o Meta ou para qualquer outra ferramenta de anúncio, a ferramenta vai ficar, desculpa a palavra, um pouco burra, porque não cria inteligência o suficiente para encontrar as pessoas certas. Então, mais uma vez eu reforço que 2026 não adianta você continuar anunciando da mesma maneira que você anunciava antes. Você tem que ter essa tratativa de dados, principalmente tem que ter um CRM para isso. Não existe nenhuma outra forma mais assertiva de devolver esses dados a não ser um CRM. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui na frente. Eu queria explicar para vocês o que eu faço hoje nas maiorias das campanhas que eu atuo, que é um ciclo padrão de growth. Porque esse ciclo rodando da maneira correta, não tem como suas campanhas não darem certo. O ciclo do growth basicamente é você escolher o canal de aquisição perfeito. Porque, por exemplo, para algumas marcas, principalmente para quem vende serviço, é muito mais assertivo você escolher o canal de aquisição Google. Porque as pessoas estão procurando pelo teu serviço e vão ser encontradas da maneira e na hora correta, né, para poder fazer a compra. Além de escolher o melhor canal de aquisição, a gente tem que ter uma oferta com mensagem clara. Não adianta, hoje em dia, você subir um criativo de qualquer maneira. Por quê? Tem um sistema novo, que é o algoritmo das grandes ferramentas de anúncio, que ele funciona literalmente com inteligência. Quanto mais informações você passar para a ferramenta, melhor vai ser. Então, seus criativos, hoje em dia, eles têm que ter a melhor qualidade possível e a maior variação possível. Ah, é um carrossel, é uma arte de story, é um reels, é um feed. Tudo isso você tem que testar até encontrar a melhor maneira de validar essa questão dos criativos, né? Então, a gente tem um lead que é gerado com rastreio. Hoje em dia, o Jedson, que é o nosso diretor comercial, no final do ano retrasado, eu tive uma conversa com ele. Eu falei, cara, eu estou gerando para vocês quase 600 leads por mês e essa taxa de conversão não aumenta. O que a gente juntos vai fazer para melhorar isso? A gente teve uma reunião e ele me passou qual era o perfil exato do público que fechava com ele. Então eu falei, cara, eu tenho uma ideia. A gente vai fazer essa pré-qualificação e vai trazer apenas os leads que assim, são iguais ao que você está querendo. Aí ele, beleza, se eu aumentar esses leads qualificados, você aumenta a taxa de conversão? Ele, na hora. E aí foi o que a gente fez. Eu vou passar um pouco mais na frente qual é esse processo de pré-qualificação, né? Que é o atendimento que valida, que é o time do Jedson ou o time comercial de vocês. E por último, e não menos importante, é a análise de dados. Eu só consigo fazer ajustes nas minhas campanhas quando eu tenho uma análise de dados na palma da minha mão. E esse meu CRM, que é o Como, não sei se vocês já conhecem, ele tem sim a análise de dados perfeita, caso o trabalho dos atendentes dentro desse CRM seja feito. A gente consegue metrificar, a gente consegue melhorar as campanhas muito mais rápido do que tinha antes. Então, se você não tiver essa análise de dados na palma da mão, a gente não consegue fazer um trabalho assertivo.
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, justamente do que eu estava falando antes, né? Eu conversei com o Jedson falou assim, cara, o perfil do empresário que fecha com o lead, que é o grupo de líderes empresariais lá no Rio Grande do Norte, ele tem que ter no mínimo 1 milhão de faturamento por mês, por ano, na verdade. Ele tem que ter acima de 10 funcionários e eu preciso saber qual é o cargo e o número desse empresário. Eu falei, beleza, então vou fazer o seguinte, eu só vou passar para o teu time comercial os leads que atendem a esses pré-requisitos, beleza? Beleza. É lógico que o fluxo de leads chegando ia diminuir, porque se eu estava gerando 600 leads e não estava tendo conversão, eu tinha que fazer uma pré-qualificação, esse número vai cair pelo menos pela metade. Então, o que foi que eu fiz? O fluxo não vai ser tão alto, mas a qualificação vai. E ele, beleza. Então, o que foi que a gente fez? A gente subiu campanhas de cadastro, que é uma coisa que eu vou dar o primeiro insight aqui para vocês. Quem faz campanhas de mensagem e não devolve o dado para o Meta, não consegue otimizar as campanhas. Então, que tal testar campanhas de cadastro? E para quem não sabe, eu não trouxe aqui, mas o próprio Meta, ele tem um pequeno CRM lá dentro, onde você já consegue devolver os dados de forma automática. Por exemplo, esse lead que caiu aqui, ele caiu numa campanha de cadastro. Eu fiz essas perguntas para ele, ele me respondeu, ele passou pela pré-qualificação e aí eu fui e passei para o time comercial. Qual foi o fluxo que aconteceu com esse lead aqui? Ele caiu ali na etapa de entrada. Se vocês verem, aquele funil está nomeado assim, Lead Marketing LDR. O que significa o LDR? É justamente essa pré-qualificação. Se eu não filtro o lead, se eu passo qualquer lead para o time comercial, a taxa de conversão ela vai ser baixa. Por quê? O SDR, ele vai perder tempo falando com milhares de pessoas que não são qualificadas, enquanto ele poderia estar falando com esse tipo de lead, que já é o perfil, então fica muito mais fácil de fechar. O que acontece? Nesse funil específico, só cai os leads que chegam. Então, se você for ver ali, ele tem todos os tipos de lead. Tem de faturamento de 200 a 500 mil, tem de faturamento de 50 a 100 mil. Então, esses leads que estão aqui já não são qualificados para a etapa para passar para o comercial. Então, eu faço uma reciclagem com esses leads, passando para outros produtos do ecossistema, mas para o lead eu só passo esse tipo de perfil aqui. O cara chegou do tráfego, ele já foi todo metrificado ali, se vocês perceberem, né? Eles têm a tag de tráfego pago, tem a tag de qualificado e tem a tag de faturamento acima de 1 milhão. Ele chegou para o nosso SDR já qualificado, e aí o que o SDR fez? Ele simplesmente colocou toda a negociação no cartão do lead. Para quem anuncia ou para quem é empresário, isso aqui é mesmo que está vendo ouro, porque ele está vendo que o valor que está investindo em tráfego está gerando o lead com qualidade e o time comercial está conseguindo fechar. Se vocês forem ver, ele colocou assim, o cliente não conhecia o ecossistema, mas já havia ouvido falar do fórum e do lead. Tem uma operação que atua com terceirização de mão de obra e localização de veículos. Apresentou o lead, ele disse que tem 50 funcionários e fatura acima de 25 milhões no ano. Agora eu pergunto para vocês, é possível achar esse perfil nos anúncios? Quem é que acha que sim? A grande maioria das pessoas acham que tráfego pago é apenas para geração de demanda. Mas não, o tráfego pago hoje ele tem algumas funções específicas e uma delas é justamente elevar o nível de consciência das pessoas para chegar no CRM e ter esse fechamento. Se vocês entenderem, a gente trouxe esse lead, ele fechou 12 mil com a gente e ele seguiu simplesmente o fluxo do growth que eu comentei anteriormente. E é assim que a gente tem feito para poder trazer os leads só qualificados para o time comercial. Se não for através das campanhas de cadastro, e vocês quiserem continuar insistindo nas campanhas de WhatsApp, eu sugiro que vocês façam a adesão de um agente de IA para pré-qualificar. Por quê? Esse agente de IA, ele vai realmente fazer o mesmo trabalho que esse formulário. Ele vai perguntar apenas as informações que o meu time comercial precisa. Então, se no fluxo da cadência ele continuar respondendo e eu tiver essas informações, aí sim eu passo ele para lead qualificado e ele consegue ter esse fluxo de fechamento. Sem CRM, as plataformas de anúncio ficam cegas, foi o que eu comentei anteriormente.
Não adianta você continuar investindo em tráfego se você não devolve os dados para as ferramentas. Eu vou frisar isso para vocês porque até parece besteira isso, mas não é. Se eu não otimizar as ferramentas de anúncio com a inteligência do que está acontecendo nas minhas campanhas, ele vai otimizar apenas para mensagem gerada. Agora eu vou fazer uma pergunta. De 300 mensagens que a gente gera no mês, quantas dessas não são curiosas? E se eu não devolvo o dado para a ferramenta dizendo, não, a maioria desses leads são curiosos, ele vai continuar otimizando as campanhas para mais curiosos e mais curiosos e mais curiosos. Então, o preenchimento dentro do CRM e a devolução dos dados, é como eu falei, isso não é mais um diferencial, isso é obrigação. Se você não estiver fazendo isso, suas campanhas nunca serão otimizadas. E é por isso que muita gente desiste no meio do caminho. Eu atuo com tráfego pago há mais de 10 anos e eu já conversei, já atendi milhares de empresários que são frustrados justamente por isso. Porque eles não entendem como é que funciona, e é o que eu falo sempre, você que é empresário, você não precisa saber anunciar, você precisa saber o que tem por trás das inteligências para não ficar refém de todo e qualquer gestor de tráfego, ou agência, ou profissional liberal. O pessoal vai chegar para você e vai dizer tudo, e você simplesmente vai concordar. Se você não tiver um senso crítico do como funciona, você vai ficar refém dessas pessoas. Pessoal, eu queria deixar esse QR Code aqui rapidinho, por quê? Muita gente me procura e fala assim, cara, eu tenho uma base de leads gigantesca, mas o meu time não consegue atender essas pessoas. Nós temos um parceiro oficial, que eles também são parceiro oficial da Meta, que eles fazem automação de WhatsApp e CRM. O que isso quer dizer? Vocês vão conseguir fazer disparos de WhatsApp sem risco de bloqueio. Além disso, vocês vão ter um CRM que tem o agente de IA que eu comentei com vocês. Vocês vão ter a devolução dos dados para a ferramenta Meta, Google ou qualquer outra de anúncio que vocês façam. Então, eu peço que vocês escaneiem esse QR Code, fala com o pessoal lá. E quando vocês falarem, vocês vão falar que estão no Impactar, vocês vão receber um atendimento privilegiado. E assim, tudo que eu comentei, com esse CRM, vocês vão conseguir otimizar. Tá, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou deixar um tempo para a gente fazer perguntas, mas antes eu queria deixar essa dica aqui para vocês. Quem daqui acha que o concorrente de vocês faz um bom trabalho nas redes sociais? O concorrente, o principal concorrente. Tá. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Como seria bom você anunciar para as pessoas que seguem o seu concorrente? Seria bom isso? Mas hoje em dia é meio que impossível você fazer isso. Mas eu trouxe uma ferramenta para vocês que vocês não vão encontrar pesquisando no YouTube, vocês não vão encontrar pesquisando no ChatGPT. É uma ferramenta que vocês conseguem colocar o arroba do teu concorrente e aí vocês vão conseguir extrair ou os seguidores, ou as pessoas que comentam nas postagens, ou as pessoas que curtiram as postagens do teu concorrente. Ah, Rubens, o que é que eu vou fazer com isso? Eu explico. Quando você fizer a extração desses e-mails, né, porque ele extrai o e-mail dessas pessoas, então você consegue subir um público dentro das ferramentas de anúncio e anunciar para essas pessoas ou criar um público semelhante. Aí o que vocês têm que fazer? Simplesmente ajustar a comunicação. Ajuste a comunicação, faz um marketing de guerrilha, aponta mesmo dizendo que o teu produto é melhor, porque isso não é proibido, tá? Estou trazendo para vocês o que é legítimo, vocês não vão ser processados. Então, entra depois, isso é uma extensão do Google, tá? É IGE Meio. Entra lá, instala, é bem simples de fazer, e vocês conseguem fazer isso ainda hoje, tá? Eu vou trazer algumas outras dicas para vocês, mas eu já queria abrir para perguntas, porque meu tempo está acabando e eu quero ser realmente certo no que a gente está fazendo aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre tráfego pago, CRM, ou qualquer outra coisa que envolva o que eu comentei com vocês aqui hoje mais cedo? Bom dia. Bom dia, meu irmão. Excelente palestra, Rubens, parabéns. Eu queria tirar uma dúvida sobre postar para tráfego pago. Qual sua dica, a melhor postagem para tráfego? Claro que não dá para botar tudo no tráfego, né? A gente tem
várias publicações, mas a que tem mais resultado é aquela que você publica com assunto direto, por exemplo, uma campanha promocional, com preço, com informações mais objetivas, ou aquela publicação mais conceitual, institucional? Ou teria aplicações em momentos diferentes? Muito boa a pergunta, e eu vou te responder bem simples. Como você comentou, existem momentos diferentes para comunicações diferentes. Naquele dashboard que eu mostrei aqui agora, nas primeiras etapas do funil, eu tenho que comunicar com uma postagem que fale o que eu sou, o que eu vendo, as minhas provas sociais, quem já consumiu de mim. Por quê? A pessoa que viu esse primeiro anúncio, eu posso determinar que ela passe para outra etapa do funil, que já é a oferta. Quando você for fazer uma oferta para a pessoa que já conhece o teu produto, vai ficar muito mais fácil. Muitas empresas, elas erram nisso. Elas simplesmente vão para a rua com campanhas de oferta. Eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. E aí, lança algum criativo que é só de venda, promoção, ou preço de estampado na cara. Sim, vão ter vendas, porque alguns nichos vendem específico para público frio. Mas outros nichos precisam passar por toda a etapa de funil. Eu preciso fazer a etapa de conscientização, eu preciso fazer a etapa de relacionamento, para só depois eu fazer a campanha de oferta. E isso não quer dizer que possa fazer simultâneo, isso pode ser simultâneo sim. Isso depende muito de qual é a tua estratégia naquele momento e que tipo de campanha você está fazendo. Tá, a minha pergunta é porque assim, minha primeira frustração com a empresa de tráfego, uma empresa especialista em tráfego do meu segmento, na verdade de um produto do meu segmento. Eles ofereceram 3 meses de contrato, o quarto, se não tivesse resultado, seria gratuito. Eu não fechei o quarto porque era mais prejuízo ter o quarto do que eu tinha que aplicar no tráfego sem resultado, né? Não pagava mensalidade, mas pagava o tráfego. E aí o que eu percebi é que sempre vinha o post idêntico ao de todos os concorrentes. Então, era mais uma tabela de preço rodando no tráfego para vir um lead que está ali só clicando, curioso, querendo saber preço, porque já clicou em 10. Então, já passou por vários outros, né? Perfeito, muito parecido. Se a identidade visual for próxima, o cara acha que é até a mesma postagem. Porque o que acontece hoje em dia? Muitos gestores de tráfego, eles são apenas apertadores de botões. Eles vão conversar com você ali por alto, vai saber qual é o teu negócio e vai subir as campanhas padrões. Eles não sobem as campanhas do jeito que tem que subir, é isso que eu estava falando. Se você que não tem um senso crítico para poder conversar com eles, eles vão fazer de qualquer forma. E eu tenho certeza que hoje você está frustrado com o tráfego, não está? Então, é o que geralmente eu falo. Nessas comunicações, elas têm que haver uma sequência. E hoje em dia ainda mais, porque hoje você pode escolher quem é que vai ver o teu segundo anúncio. Então você pode fazer uma sequência de comunicação. Que sequência é essa? Cara, eu vou dizer que a minha empresa é a melhor do mercado, que tem as melhores condições, que tem as melhores provas sociais. E aí, o segundo anúncio que eu vou mostrar para ela, já é realmente para eu ofertar. Pô, tu já me conhece, tu já viu que eu faço um trabalho legal. Vem falar comigo que eu te explico um pouco mais. Então, essa sequência de criação desses criativos, é muito importante saber realmente qual é a etapa do funil que vai ser usado. Porque não adianta fazer uma campanha de oferta no topo do funil. As pessoas não vão comprar. Então, é muito mais simples você entender isso quando você percebe que as etapas de funil são tão importantes quanto o investimento, quanto a ter um time comercial para atender. Tudo isso gira em torno do growth. Você não marcou nossa reunião ainda, né? Lá no Black para a gente conversar? Vamos marcar. Valeu. Nada. Bom dia, meu nome é Sol Lima. E sou da área de beleza e saúde. Tenho salão de beleza e sou tricologista. A gente tem trabalhado com alguns criativos que têm dado um resultado assim fora do comum, fora da curva, muito, muito bom mesmo. Mas nesse último mês, a gente vem notando que está vindo muito lead de fora, de Recife, de áreas que são longe e que para nós não são bons leads, não são qualificados. E aí eu estive conversando com o meu gestor, ele disse que pode ser porque a cidade começa a encher de gente, por causa de férias, ano novo e tal. Se isso persistir, se essa não for a situação, como resolver isso? Vamos criar outros criativos, testar, como que a gente resolve isso? Muito boa pergunta, isso inclusive é um problema que eu estava passando lá no nosso ecossistema, que o que acontece? Antigamente eu poderia determinar
quem seriam as pessoas que seriam atingidas pelos meus anúncios. Se eram as pessoas que moram na localidade ou apenas as pessoas que passaram por essa localidade. Essa função ela foi descontinuada, eu não consigo determinar isso. Ou seja, se tem um final de ano, um Natal, Carnaval, e as pessoas viajam para cá, se elas ficaram nessa localidade, elas vão receber os anúncios. E aí eu vou te dar uma dica de ouro para você fugir disso, que é o que eu utilizei lá. Eu não sei qual é o tipo de criativo que você está utilizando, se é estático, ou de vídeo, ou se é arte, é de vídeo. É vídeo. Então, os 3 primeiros segundos do vídeo vão determinar para quem vai aparecer o anúncio e como eles vão reagir a esse anúncio. Então, o que foi que eu fiz lá na minha região? Eu simplesmente coloquei, você que é da região de Natal e Grande Natal, esse anúncio é para você. Ali eu já matei a maioria das objeções. Se eu não estou lá, eu já vou passar esse anúncio, eu não vou clicar para ir falar com você, você não vai gastar o dinheiro para isso. Então, é o que eu tinha falado anteriormente. Os anúncios hoje são tão importantes quanto o dinheiro que você coloca lá dentro. Os criativos, eles sim determinam quem são as pessoas que chegam para você. E uma etapa de pré-qualificação é justamente essa. Falar, você é de Petrolina ou não? Tá. Você que é de Petrolina e região, a gente tem uma condição especial para você, fica nesse vídeo, assiste até o final, porque esses 3 primeiros segundos vão determinar se a pessoa vai ficar ou clicar ou não no teu anúncio. Eu acho que é uma dica que você pode começar a utilizar aí. Boa dica, obrigada. De nada. Pessoal, o meu tempo acabou, eu queria abrir mais para vocês, mas eu vou fazer o seguinte, tem um ali ainda, beleza? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, parabenizar. Eu queria pedir, dentro dessa temática que você está, de maneira bem didática, eu percebo que muitos empresários, devido às suas condições e falta do conhecimento técnico, acabam contratando profissionais da área para fazer a gestão do tráfego, também com pouco conhecimento, para fazer um trabalho e causa exatamente o que causou nele, frustração. Fala melhor da importância da produção de conteúdos para cada etapa do funil, para que o empresariado que aqui está possa entender que um conteúdo só, ele não é suficiente para poder obter os resultados que ele precisa. E a segunda coisa é ele entender que o conteúdo que é publicado no dia a dia nas redes sociais dele é diferente do conteúdo que deve ser produzido para a gestão de tráfego. No mais, parabéns. Obrigado, meu irmão. Que boa colocação que você trouxe agora. E é exatamente isso que você comentou. Às vezes o pessoal que vende a gestão de tráfego, ele não tem a ideia de qual é o time do empresário. Se ele tem um time de produção de conteúdo, se ele tem um time realmente de social media. E isso fica um pouco confuso na cabeça do empresário, que acha que contratar um serviço, ele contratou todos. E não é bem assim que funciona. Você que investe em tráfego, você tem que ter uma pessoa para produzir os teus conteúdos. Você que investe em tráfego, você tem que ter uma pessoa para atender essa geração de demanda. Mas eu vou comentar com você algo rapidinho, que é comum entre os empresários, é que eu vou fazer um vídeo no mês e vou deixar esse vídeo rodando o mês inteiro e vamos ver qual é o resultado disso. Pessoal, só um número para vocês. Para o Impactar aqui, eu trouxe mais de 800 criativos. E aí o Thiago, que é o da Mega ali, ele sabe o quanto eu perturbei ele por criativo. Porque, pessoal, vocês não sabem o quão importante é estar trocando esses criativos, porque eles fadigam, essa é a palavra. O criativo, ele, vamos supor, apareceu para você mais de 4 vezes. Quando ele aparecer de novo, tu vai parar naquele criativo? Não vai, você vai passar simplesmente. E é aí onde o teu dinheiro está sendo gasto, porque principalmente no Meta Ads, você é cobrado por impressão, por visualização, por clique, por tempo de tela. Então, os criativos, sim, são importantíssimos em cada etapa do funil. Então, por exemplo, você tem que produzir conteúdo para o topo de funil, que é onde você vai se apresentar, falar do seu produto, falar do seu serviço, dizer o quão bom é o seu produto. Na etapa do meio do funil, o que você vai fazer? Você vai se relacionar. Você vai fazer conteúdos explicando o porquê a tua marca é tão boa. Você vai colocar alguma prova social. E só no fundo do funil, que é o que eu estava falando para o Thiago ali, cara, eu testei só para o fundo de funil, uns 400 criativos. E não é muito, porque eu troco muitos criativos, e é isso que eu ia falar para vocês, a importância de vocês testarem os criativos, tá, pessoal? Não é 1, 2, 3 criativos por mês, não.
coloca a mão no bolso, contrata um videomaker, contrata um designer e testa os teus criativos. Você só vai conseguir escalar e ter um resultado interessante quando você tiver esse teste de criativos. O pessoal está cortando o microfone, pode falar. Bom dia, Rubens. Parabéns pela palestra. Meu nome é Pedro Ximenes e a gente faz conteúdo na parte agrícola. Sim. E o canal que nós mais utilizamos aqui na nossa região é o TikTok e o Instagram. A gente observa que tem uma boa resposta durante os tráficos que nós fazemos. Mas eu gostaria de saber, você com 10 anos de experiência, se existem outros métodos mais eficientes, se esse método está sendo mais utilizado nos outros estados. Obrigado. Muito boa essa sua pergunta. O que acontece hoje em dia? Houve uma disseminação de ferramentas novas de anúncio, né? Antigamente você tinha que realmente ou ir para o Google ou ir para o Meta. Hoje você tem o TikTok, você tem o LinkedIn, você tem o YouTube. Hoje, particularmente, um canal que eu vou sugerir para você, que não está sendo muito usado, é o LinkedIn Ads. Por exemplo, o LinkedIn Ads, o pessoal fala assim, mas vai ser muito caro investir lá, mas não é. Por quê? Não tem muita gente anunciando lá, ainda. Então, quando as pessoas começarem a perceber o tamanho do LinkedIn, aí vai começar a ficar mais concorrido e mais caro. Mas você pode testar sim o LinkedIn, que eu tenho testado. A gente consegue fazer algumas conexões importantes lá. O lead é um pouco mais caro do que o do Meta, mas ele vale muito mais a pena, porque você encontra as pessoas certas mesmo lá dentro. Então, se você puder testar o LinkedIn, eu vou descer aqui para poder conversar com você, porque eu quero dar uma dica individual para você. Pode ser? Pessoal, é o seguinte, Tiagão, bota só o meu slide novo para eu poder passar o último slide, eu vou descer, eu prometo. Eu sou o cara que fica ali no bastidor e eu fico pedindo para o pessoal correr, mas eu estou aqui em cima do palco e eu vejo o quanto é complicado. Pessoal, eu vou disponibilizar essa ferramenta para vocês, mas eu vou dar 4 exemplos de anúncio no Google para fugir do padrão, tá? Eu vou deixar isso para vocês lá no meu Instagram, porque eu não estou mais com tempo. Também vou deixar esse prompt de tráfego pago, que você vai ter um agente de IA preparado para ser o teu gestor de tráfego ou tirar qualquer dúvida tua. Mas eu queria pedir um negócio para vocês rápido, que eu queria que vocês me seguissem, mandassem um direct lá para mim, falassem, Rubens, me ajuda. Eu vou fazer o máximo para poder ajudar vocês, porque um dos meus propósitos de vida é servir os grandes empresários ou pequenos a terem realmente resultados através do tráfego pago. E pessoal, eu queria dizer, para finalizar aqui, todos vocês são gigantes, e que se Deus colocou um sonho no coração de vocês, de ter uma empresa, de ser bem sucedido, de ter um conforto a mais para a tua família, esse sonho não é teu, esse sonho é de Deus. E se Ele colocou o sonho no teu coração, Ele é tão grande e poderoso para cumprir. Então eu queria dizer para vocês que vocês são tão gigantes quanto os sonhos de vocês. Persistam, insistam e vençam, pessoal. Muito obrigado para vocês, até a próxima, tamo junto. Impacta!